Alô, som. Boa noite pessoal. Boa noite a todos. Vamos aí dar início aos nossos estudos, como habitualmente fazemos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, no sentido mais amplo, e motivação. Mediunidade e motivação. Vamos trabalhar esse tema hoje. Para isso, vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração, para começarmos. A partir de agora, nós vamos respirando mais devagar, respirando mais profundamente, relaxando um pouquinho o nosso corpo, relaxando principalmente a nossa mente. Vamos tentando tranquilizarmos-nos da lida do dia a dia e vamos procurando nos deixar envolver pelo clima, pela vibração, por esta egrégora que se forma por conta da atividade. Afinal de contas, foi o próprio Jesus quem afirmou que onde houvessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria. E nós não temos dúvida da presença de Jesus, representada pelos amigos espirituais desta casa, envolvendo-nos a todos, abençoando, cuidando de nós. E sentindo toda essa energia boa, sentindo toda essa vibração agradável, nós vamos agradecendo a Deus, ao próprio Jesus, à equipe espiritual que nos assiste, pelas bênçãos, pela oportunidade, simplesmente por estarmos aqui. Que o Cristo nos fortaleça, nos ampare, agora e sempre, que assim seja. Bom, quando nós falamos de trabalho, não tão somente a mediunidade, como ela é entendida, a mediunidade ostensiva, mas qualquer trabalho voltado para o bem, trabalho caritativo, o trabalho filantrópico, o trabalho de divulgação da doutrina, bazar da pichincha, trabalho de almoço de domingo, a que a maioria aqui é vinculado, auxilia, trabalho do Dr. Klaus, etc, etc, etc. Quando falamos de trabalho, numa análise dos tempos modernos, a gente observa que talvez a maior dificuldade seja mantermos a motivação, mantermos o prazer em servir, a alegria em servir, e, por exemplo, virmos toda quarta-feira entusiasmado para o estudo, ficarmos chateados quando é dia de estudo a gente não pode ir, estarmos aqui para quem pode vir toda terça-feira colaborando, estar no almoço quando nós somos escalados, todas estas atividades que nós participamos, algumas pessoas em algumas atividades, outras pessoas em todas essas atividades, de uma forma ou de outra nós estamos aqui colaborando. Então a gente entende assim, como hoje, pelo contexto que nós vivemos, pelas dificuldades naturais, políticas, econômicas, pelos nossos desafios pessoais, pelas questões familiares, pelos nossos compromissos fora do centro, o que a gente percebe? Que tem sido muito difícil o trabalhador, os trabalhadores,
estarem trabalhando sempre motivados no bem. A gente vai percebendo que de tempos em tempos a gente vai tendo uma recaída, a gente afasta, a gente desacelera, às vezes a gente continua vindo, continua trabalhando, mas não mais com aquele entusiasmo. Quantas vezes a gente comenta: nossa, eu estou numa fase tão ruim, vim hoje no centro na marra, nossa, eu não estava com vontade de vir hoje, quase que eu não venho, não estava com vontade de vir. E assim a gente vai percebendo essas oscilações que vão acontecendo com a gente, que pode, se elas forem passageiras, passa logo e a gente volta o ritmo, sem maiores problemas, mas elas podem ficar um pouco mais, nos comprometer as companhias espirituais, comprometer a energia, ou quando não, ficar um pouco mais ainda e a gente acabar afastando da atividade, afastando do trabalho e não contribuindo, certo? Então, a gente separou aqui 12 itens, a gente fez uma coisa bem didática, bem simples, bem ao alcance de todos em termos de compreensão. Como nos mantermos em atividade, entusiasmados com a atividade. Esse é o grande desafio. Entusiasmado, eu quero dizer assim, a gente entrar num outro patamar, porque nós não estamos mais naquela faixa, eu quero acreditar que nós não estamos mais naquela faixa daqueles que vêm pela obrigação. Estou lá escalado, vou ter que ir. Estou lá no almoço de domingo, não tem jeito, vou ter que ir. Faz tempo que eu não vou de quarta-feira, vou ter que ir, então o Aguinaldo vai me cortar. Aí é aquela coisa assim, eu vou, mas assim, está muito ligado ao compromisso assumido, a disciplina. Se eu pisar na bola, daqui a pouco eu não vou ter mais oportunidade. Eu acho que nós não estamos mais nesse patamar. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, principalmente aqueles que vêm no estudo, que é um pessoal mais fixo no estudo, nós já estamos porque queremos, porque desejamos, porque sentimos prazer em estar aqui, sentimos prazer em estar na casa, sentimos prazer em colaborar, sentimos prazer em participar do IMPAMED, que está chegando, está vindo, está logo ali já. Então nós já estamos nesse patamar. Só que mesmo estando nesse patamar, a gente às vezes desanima. Às vezes a gente cai a vibração, às vezes a gente não está naquele pique, e é isso que nós queremos falar. Como evitar que isso aconteça? Deixa eu perguntar para vocês, vamos ver a sinceridade agora, hein? Quem é que de vez em quando assim, fica meio desanimado de trabalhar, dá uma preguiça, vem meio na marra? Erga a mão. Mais ou menos, né? Mais ou menos, Sim, legal, é isso. Vamos então tentar falar sobre isso. Primeiro item, e são todos itens, a gente vai anotando aí, que a gente vai pensar, a gente vai refletir, vai nos ajudar a gente superar isso daí. Primeiro item, a consciência do tempo que já foi perdido, tá? Quando você começa a pensar no tempo que nós já perdemos, olha aí no sentido duplo, tá? O tempo que nós já perdemos nas encarnações passadas e o tempo que nós perdemos nessa, porque muitos de nós estamos começando o trabalho para valer quase na terceira idade, né? Então a gente já está perdendo tempo, né? Então quando você começa a pensar no tempo, nas oportunidades que você já perdeu, você fica mais atento com isso. Eu me lembro, isso há alguns anos atrás, no aspecto de disciplina, eu e Dr. Klaus, nós nos damos muito bem, porque eu sou muito rigoroso com essa questão de horário. Eu detesto atraso, quem me conhece sabe disso, eu detesto atraso, e eu nunca me atraso. E o Dr. Klaus, até por ser alemão, né, a disciplina é ali. Então nós nunca tivemos problema, a gente não tem problema com isso, com exceção de uma única vez, em 16 anos, em 16 anos, uma única vez, e foi por circunstâncias alheias à minha vontade, porque eu estava no médico para fazer um exame, demoraram para fazer o exame, aí eu estava lá dentro, eu não podia sair, e eu me atrasei 5 minutos. Em 16 anos, uma única vez, eu me atrasei 5 minutos. Quando eu entrei na sala, ele disse assim: o senhor está atrasado.
Aí eu respirei e disse assim, sem raiva, sem mágoa, mas eu disse, falei, nossa, doutor Klaus, o senhor está reclamando porque eu atrasei 5 minutos? Ele disse, não, estou reclamando dos seus 500 anos de atraso na sua evolução. Eu digo, ah, bom, então nem vou falar nada. Então o senhor está perdoado. Né? Mas foi exatamente isso que ele disse. Eu não sei se dá tudo isso, eu acho que ele exagerou um pouco, né? Se ele fazia uns 80 anos, não sei. Eu achei 500 um exagero. Mas assim, brincadeiras à parte, ele estava se referindo a uma condição de todos nós. Porque pelo que a gente tem aprendido com a própria doutrina espírita, e até pelas nossas inclinações, pelas nossas tendências de hoje, qual é o raciocínio lógico que a gente pode fazer? E não precisa nem ter informação do que a gente foi na encarnação passada. Se você analisar as suas tendências de hoje e o quanto você tem que se esforçar para fazer o bem, o que isso indica? Que essa, sem dúvida alguma, é a primeira encarnação que a gente está fazendo alguma coisa que preste. Mesmo que isso seja difícil de digerir, é uma grande verdade. Você pega, por exemplo, Chico Xavier, o grande Chico Xavier. Qual que é a diferença? A diferença está justamente aí. Quando você vai verificando e você vê que Chico foi Kardec, né, pelo menos os espíritos dizem isso, uma parte dos espíritos, que Chico foi João Evangelista. Então você vai percebendo que há espíritos que eles já vêm nessa ascendência espiritual. Teve uma encarnação legal, teve uma encarnação boa, teve uma encarnação ótima e agora reencarnou. Então é um espírito que já vem com uma estrutura trazida do passado. Então, quando você vê um espírito assim de muita luz, é porque esse espírito já teve outras encarnações em que ele foi bem. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Essa é... para todo mundo aqui? Não, todo mundo não, vai, 99%, pronto. Né? Vamos deixar algumas pessoas de fora, para não deixar que a gente está sendo muito rígido. Mas é isso. Olha só, olha a dificuldade que a gente tem em amar. Em contrapartida, olha a facilidade que a gente tem em fazer fofoca, né? Olha só, olha a dificuldade que a gente tem em fazer caridade. Em contrapartida, como a gente faz fácil a maledicência, não é assim? Então, esse é o primeiro item. Quando você estiver desmotivado, lembre-se de todo o tempo perdido que você já teve, das oportunidades que você já teve e que você não fez bom uso. Lembrando mais, você está agora puxando a sardinha para o nosso lado. Você está numa casa, agora estou falando do caminho de Damasco, onde há muito serviço, onde há muito trabalho, se você quiser, só que você tem que pagar o preço. Não pode ser de qualquer jeito. Eu quero, então assino o contrato e aguenta o tranco, né? Se a gente não aguenta o tranco, aí a gente acaba saindo por conta própria. Então esse é o primeiro motivo. E falando dessa encarnação, eu não vou tocar na idade de ninguém, porque é uma coisa assim delicada, né? As idades, a única pessoa que autoriza a gente falar a idade é a Célia. A Célia a gente está sempre lembrando quantos anos ela tem, mas as demais pessoas a gente evita falar de idade. Pense aí. Vou usar como referência o caminho de Damasco. Antes de você vir para cá, de você trabalhar, porque aqui é trabalhado, que digam os médios da terça-feira, né? Acho que ontem todo mundo resolveu vir no Klaus, está até desencarnado, veio no Klaus, materializado em corpo físico, né? Não é? Ontem, cadê Dona Essir? Não veio hoje, né? Coitada da Dona Essir, deve estar de cama. Deve incorporou uns 50 espíritos ontem, coitado. Firme e forte, né? Firme e forte. Então assim, é trabalho pra caramba. Agora pense, você que antes do Damasco, onde, quando e quanto você trabalhou com essa ênfase toda? Em que lugar? Tem gente que até já veio de outra casa, que já trabalhava pra caramba e tal, e chegou aqui. Mas a maioria de nós não. A gente era lá, espírita, assistiu uma palestra, não é assim?
assistia um estudo, vez ou outra ajudava numa sopa, mas sim. E aqui você encontrou o quê? Trabalho, trabalho, trabalho. Olha só, quanto tempo nessa mesma encarnação a gente já perdeu. Então assim, quando você se sentir desmotivado, lembre desse item. Segundo item, o trabalho nos impede de cairmos no chamado marasmo existencial. O marasmo existencial, o que muitas pessoas vivem hoje em dia. E aqui ninguém está fazendo uma crítica, porque cada um vive do jeito que quer. Mas não é isso que a gente percebe? É uma vida vivida sem um sentido existencial. Como é que as pessoas vivem, a classe trabalhadora, digamos assim, louca para chegar à sexta, né? E a gente ouve, sextou, sextou, quer dizer, o trabalho é um inferno, é uma porcaria, eu sou obrigado a trabalhar, para salário de miséria, e eu não vejo a hora que chega a sexta-feira, para eu fazer um churrasco, para eu encher a cara, para eu beber até cair, para eu fazer todos os exageros possíveis, para quê? Para no domingo à noite ficar com depressão. Por quê? Porque a segunda-feira vai começar de novo. Sim? E quem tem condições econômicas melhores, só não tem esse ritmo, mas o marasmo existencial ele continua. Quando eu me refiro a marasmo espiritual, eu estou querendo dizer que não há nenhuma preocupação, não há nenhum vínculo com a melhoria íntima, com o verdadeiro sentido da vida, e as pessoas vão caindo nisso, elas vão caindo nesse ciclo, e vão levando a vida, e vão levando a vida, e vão levando a vida, e de repente a vida passa, e o que se tinha de mais importante para fazer, não foi feito. Então a gente estando no trabalho, a gente consegue escapar disso, porque querendo ou não, ninguém aqui é fanático, né? Ninguém vai numa festa para ficar falando de espiritismo, não é isso que eu estou dizendo, né? Ninguém vai, sei lá, para quem gosta, pescar, para ficar falando de espírito. Você vai pescar, você vai ficar falando do peixe, né? Assim, não estou falando de fanatismo, mas observem, para quem está ligado nessa questão de evolução e tudo mais, as nossas conversas são diferentes, o nível da conversa é outro, né? São conversas mais construtivas, são conversas mais edificantes, não fica naquela conversa assim, a gente vê muito isso, nossa, você viu quem morreu? Ah, é mesmo, foi fulano, você conhecia? Não, não conhecia, você viu, arrancou a cabeça, acharam o pé a 1 quilômetro de distância, nossa, é mesmo, quer dizer, é uns comentários, né? E aí a gente gosta dessa tragédia, a gente gosta dessa coisa pesada, e quando não, é aqueles níveis de assunto assim, que creme você usa para ruga? Né? Eu estou usando, e aquele creme para o contorno dos olhos? Quer dizer, não que a gente não possa falar disso, não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero dizer o seguinte, que o nível de preocupação, o nível de conversa é esse, e é um marasmo terrível, porque os assuntos, as conversas, não conseguem sair do terra a terra, é terra a terra. Observem, a gente, não que a gente seja melhor, mas a gente quando se reúne, que coisa legal, você leu aquele livro? Eu li, nossa, você viu lá o que fala do plano espiritual? Nossa, mas será que é desse jeito mesmo? Não, porque eu li um outro livro que diz uma outra coisa, até o autor faz uma observação sobre Jesus, e você vê ali um assunto realmente construtivo. Então esse é o segundo ponto, o trabalho, o vínculo, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, evita que a gente caia nesse marasmo espiritual, no qual uma porcentagem imensa da sociedade vive, vai vivendo. Terceiro, o exercício da mediunidade evita o agravamento das nossas doenças emocionais e espirituais. Não é isso? É isso. A gente sabe disso. A gente sabe que nós temos os processos kármicos presentes na nossa vida, alguns karmas, algumas programações reencarnatórias que não dá para evitar, faz parte do processo,
mas a gente também sabe quanta coisa dá para evitar, quanta coisa a gente vem evitando por conta do trabalho que a gente faz. E ninguém deve fazer o trabalho esperando isso, mas é a própria lei do universo que determina que seja assim. Se você tem que passar um determinado sofrimento, uma determinada situação, é óbvio, e a gente já aprendeu isso, que você estando trabalhando, você tendo, por exemplo, e todos nós temos essa possibilidade que eu vou dizer agora, todos nós tendo a possibilidade de deitar na maca, de fazer um tratamento com o Klaus, olha, e eu assim, eu sou testemunha disso, eu sou testemunha. Eu observo que muitos dos meus clientes que têm um vínculo comigo, profissional e cliente, que eu atendo na clínica, e que passam pelo Dr. Klaus, e que aparentemente não melhora muito, você pega a ficha da pessoa, faz 1 ano que ela está vindo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, aí os médicos puxaram, né? Vai puxar personalidade, vai puxar espírito, vai limpar energia, passa 6 meses depois, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vai tratar de novo, e assim, e para quem olha de fora, está lá tratando, mas que não está virando nada não, vocês não imaginam, e eu posso dizer isso porque eu acompanho os casos, como profissional, são pessoas que muitas vezes eu atendo, então eu vou vendo as mudanças, o deslocamento de personalidades, a mudança de frequência, a mudança de padrão vibratório. Para vocês terem uma ideia, já aconteceu casos, e não foram poucos, por exemplo, de eu atender o cliente X ou o cliente Y para uma terapia habitual, na quarta, após o tratamento do Klaus, a aura, a vibração está completamente alterada para melhor. Porque a pessoa chega na quarta para uma terapia, o que ela recebeu aqui de energia ainda está no corpo, ainda está nela. Então a energia está diferente, o padrão está diferente, aquela personalidade que estava atuando mais firme, ela está mais frágil, ela está mais distante. Então é impressionante para quem acompanha os casos de perto, nesse caso eu, para as pessoas que são minhas clientes, a mudança, a alteração que existe. Então isso, e olha só, e essas pessoas, elas nem estão na condição de trabalhar, elas não são trabalhadoras, elas são quem vem receber. Imagine quem está trabalhando, imagine quem está servindo, pode falar. E o que fazer para que essa energia não escoe? O que fazer para essa energia não escoe? Basicamente, pensamento e sentimento, porque toda vez que a gente recebe essa energia, você sai daqui com ela. Então funciona assim: se você tem logo em seguida, em pouco tempo depois, pensamentos negativos, emoções negativas ou atitudes infelizes, essa energia ela vai gastar mais rápido. É como se você fizesse um furo, num saquinho com água, vai vazando. Então 1 dia, em 2 dias, perdeu tudo que colocou. Se você consegue manter um padrão legal, fui no Klaus, estou melhor, me senti bem, então assim, essa semana eu vou ler o Evangelho todo dia, essa semana eu vou me esforçar para não brigar com ninguém, essa semana eu vou tentar assim só ter bons pensamentos, vou ser mais alegre, vou mudar aqui um pouco, você vai manter 1 semana essa energia. Aquela energia vai ficar ali 1 semana, até porque você vai complementando, já tem a tua energia, você faz a leitura, você melhora o seu padrão, você vai completando a energia boa que já estava ali, e o contrário é verdadeiro, como eu disse, de repente, você faz um tratamento magnífico, ai que susto, você faz um tratamento magnífico, e de repente você chega em casa e num descuido, você tem uma briga ferrenha com a esposa, ou com o marido, e tem um desentendimento sério, nós não estamos isentos de ter o desentendimento, isso pode acontecer, mesmo no dia do tratamento, não estou dizendo que não dá para brigar, estou dizendo assim, você tem um desentendimento, onde você se descontrola, e você tem o grito, e você tem um palavrão, e você tem um ataque, você tem aquela gritaria, porque até para brigar tem um jeito certo e um jeito pior, aí quando você se descompensa desse jeito,
obviamente toda aquela energia, ela é quase toda perdida. É assim que acontece, certo? Então, são os benefícios que todos nós recebemos. Esse foi o terceiro item. Quarto item, a possibilidade de se redimir perante a própria consciência, que é um outro fator que deve nos estimular. Porque assim, tem uma história bem antiga que retrata bem o que eu estou dizendo. Pegou fogo numa escola, tinha 50 crianças, apareceu um cara lá e entrou no meio do fogo, entrou na escola, foi salvando uma, foi salvando outra, das 50 que tinha na escola, ele salvou 45, não deu para salvar todas, morreram 5 crianças, mas ele salvou quase tudo. Ele vai ser aclamado como um grande herói, até que alguém descobre que na verdade aquele cara é um incendiário, ele colocou fogo na escola, aí ele se arrependeu. No que ele se arrependeu, ele entrou lá para tentar salvar. Ele vai ser tratado como herói? Não, o povo vai matar ele. Então assim, só para vocês entenderem, quem somos nós hoje? Incendiários arrependidos. Esse fogo que a gente vê queimando aí, a gente ajudou a botar fogo. Nós nos arrependemos e agora estamos tentando apagar. Então a gente não é herói. A gente não tem essa condição de espíritos que estamos num patamar que viemos para salvar os outros, que viemos para orientar, porque não. Nós somos os incendiários. A gente se arrependeu e agora viemos nessa encarnação, para quem já tem consciência, para tentar consertar um pouco das besteiras que nós fizemos no passado. Eu recomendo aqui, eu nem sei se tem esse livro aí, eu acho que não tem não, que é um livro muito grosso, ele é caro. O livro Os Dragões, é um livro já antigo, ele já deve ter uns 10 anos. Os Dragões, do espírito Maria Modesto Cravo. E ali assim, é fantástico, porque ela vai contando a história dos espíritas, como nós chegamos aqui, das organizações da maldade que nós éramos vinculados, né? O que nós fazíamos antes de chegar aqui, por que nós somos espíritas, por que nós estamos vivendo essa experiência. Então assim, em termos de conhecimento, até o nome assusta um pouco, né? Os Dragões, nossa, deve ser um livro pesado. Não é pesado, é um livro histórico mesmo. Ela vai contando toda a história do movimento espírita e de nós espíritas até chegarmos aqui. E assim, só que é um banho de realidade. Capaz que você vai acabar de ler o livro e ter vontade de se matar. Porque ali você vai ter o contato mesmo com a sua realidade. É essa porcaria mesmo que eu sou. E não é exagero. É essa porcaria que eu sou. É pior do que eu imaginava. É dali que a gente está vindo. Então, se trabalhando no bem eu posso me redimir de tanta besteira que eu já fiz, está aí um motivo para a gente não cansar, para a gente não se sentir desmotivado. Eu vou. Mas eu trabalhei muito essa semana, mas eu vou. Eu estou com sono, mas eu vou, eu fico de pé. Eu estou tão cansado que se eu for no estudo hoje eu durmo. Assiste o estudo de pé. Nossa, não dá para mim no almoço domingo. Não dá mesmo? Não dá mesmo, não dá para contornar, não dá para fazer assim, né? Porque a gente adora fazer isso, a gente faz isso, né? Como a gente não tem um hábito de trabalhar, no bem eu estou falando, não é trabalhar profissionalmente não, nós não temos o hábito de trabalhar, a gente podendo, a gente vai encostar serviço, né? E assim, se você começa a usar da honestidade, às vezes dá. Às vezes é possível, né? Eu acho que não dá. Não dá. Não dá. E acaba dando. Então, a gente precisa ter essa postura. Para a gente não ir aos poucos sendo arrastado, sendo envolvido, sendo levado para distância. Porque assim, tem uma coisa que dizem, e que parece que é só frase de efeito, mas não é verdade. As palavras, elas realmente têm poder.
As palavras, quando elas estão acompanhadas de sentimento, quando elas estão acompanhadas de vibração, elas são capazes de gerar um câncer em você. Como também são capazes de curar um câncer em você, né? Hoje, por exemplo, eu tomo mais cuidado. Nessas fases que eu trabalho muito, às vezes eu entro numas fases, aí numas loucuras, que é só loucura mesmo, é muito serviço, é muito trabalho, é muito complicado. E eu usava com uma certa frequência a expressão assim, estou muito cansado, nossa, estou cansado, essa semana estou esgotado, estou cansado. E aí os espíritos me alertaram assim, para de usar essa expressão, para de usar essa palavra. Se você quer dizer para desabafar, até para falar, para extravasar, você usa. Mas em seguida você diz alguma coisa positiva. Mas eu estou feliz, mas eu estou satisfeito, mas eu estou agradecido pelos espíritos, de poder estar trabalhando. Você não para no cansaço. Porque se você começar a repetir que está cansado, e isso tiver uma carga emocional, já vai acabar, vai desaparecer trabalho. Vai desaparecer trabalho, porque o seu cérebro entende que você está cansado, o universo entende que você está cansado, e se você está cansado, vão mandar menos serviço, e daqui a pouco você não tem nada para fazer. Então, ainda que você esteja cansado, trabalhe a gratidão, mas muito obrigado, que maravilha, a gente pôde vir e trabalhar, e servir, que delícia, que coisa boa, quanta gente, certo? Isso serve para o profissional, isso serve para o espiritual. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente menciona, repito, quando aquelas palavras têm uma carga vibratória, ou seja, quando tem ali energia, porque o problema não é a palavra solta, é a palavra carregada de energia, Eu posso dizer, eu não gosto de fulano, e aquilo saiu assim, eu não gosto de fulano, mas ali não foi nenhuma energia de maldade, nenhuma energia de querer o mal, mas de repente eu digo assim, não, eu odeio fulano, eu não suporto a voz dele perto de mim, e de repente você diz isso com uma energia muito pesada, e aquilo vai pesar para a pessoa que recebeu aquela energia, mas aquilo vai pesar para você também, porque você é a fonte do ódio que você está exalando. Esse que é o problema. Por que volta para nós? Porque se eu vibro ódio para uma pessoa e a pessoa recebe, eu não posso esquecer que a fonte do ódio sou eu mesmo. Sou eu que estou vibrando esse ódio. Então esse ódio fica impregnado em mim e pode sim me trazer uma série de problemas. Muitos problemas. Certo? Próximo. A quinta é a última chance de nos redimirmos. Vocês viram que a NASA descobriu o planeta lá, o Nibiru? Vocês viram? A NASA está vendo aí um planeta, 20 vezes maior do que a Terra, que está se aproximando da Terra. Eles estão com medo do que esse planeta pode causar aqui. Inclusive esse planeta está atraindo mais 3 planetas junto com ele. Ora, que planeta é esse? É aquele planeta que a gente sempre falou, que há 30, 40, 50 anos atrás, Chico Xavier chamou de planeta chupão. E disseram que foi o Chico que disse isso. Eu fiquei pensando assim na época, nossa, mas por que Chico falou isso? Planeta chupão, que nome mais, que apelido mais feio, mais sem graça. Mas aí eu fui entender, e aí tem explicações que dizem o seguinte, que é um planeta para onde vão a maioria dos degredados, não todos, mas a maioria vai para lá. E por que ele usou esse termo chupão? Porque os espíritos vão ser atraídos vibratoriamente. Por isso que não dá para escapar, não dá para esconder, porque vai ser atraído vibratoriamente. É como se o planeta chupasse realmente esses espíritos, entendeu? Claro que não vão todos para lá, tem toda uma separação, etc. e tal, que a gente já sabe. Mas esse planeta que se aproxima da Terra é, sem dúvida alguma, aquele que é falado no movimento espírita. A gente ficou ouvindo falar desse planeta aí um tempão, na transição, porque vai vir um planeta, é primitivo, é esse mesmo. Então assim, é a última chance. Para muitos de nós é a última chance. Porque como nós somos espíritos que já falhamos muito, muitos de nós, não vou dizer todos, estamos aqui assim, na corda bamba, ou você vai agora, ou tchau. Ou você toma jeito agora, ou nunca mais, até logo, você vai embora. E tem um monte de gente que vai embora. Próximo.
O nosso grande desafio é lutar contra a nossa preguiça milenar. Nesse livro Os Dragões, a Dona Maria Modesto Cravo, ela diz assim: não somos atacados pelas trevas, viemos dela. Os nossos obsessores, até outro dia, eram nossos comparsas, eram nossos amigos. Ou a gente não ouvia isso na sessão mediúnica? Ele era meu, a gente trabalhou junto, né? E agora ele tem ódio de você por quê? Porque você era tão mal, que além de fazer maldade com ele, em parceria com ele, você foi tão pior do que ele, que você passou o rodo nele também. Puxou o tapete do cara que te ajudava na maldade. Por isso que a gente está cheio de espíritos que nos perseguem. Agora veja bem, vamos pensar. Quem deita na maca, sei lá, qualquer um de vocês que deitar na maca, vem obsessor pra caramba, não vem? Você diz assim, vamos pedir para, sei lá, vamos pedir, eu vou escolher aqui uma vítima, né? Não, sério, eu não vou escolher você não, sério, não vou escolher você. Aí vocês veem se vocês concordam comigo. Vamos pedir para a Flávia deitar aqui na maca, vamos fazer um tratamento na Flávia, os médios vão concentrar para puxar os obsessores dela. Vem coisa, não vem? Vem coisa, não. Haja médio para puxar todos os obsessores. Agora sim, vamos pensar. Eu brinquei com a Flávia, mas isso é com a Flávia, é com a Aguinaldo, é com a Célia, é com a Marta, é com todo mundo. Agora vamos pensar. Você está na sua casa e cada meia hora alguém vai bater lá, te levando uma cobrança. O cara do açougue, o cara da mercearia, o cara da internet, te cobrando. Uma coisa é certa, boa gente você não é. Se você tem cada meia hora uma pessoa batendo na tua porta, te cobrando porque você não paga, honesto você não é. Isso é fato. Agora, se você vai fazer um tratamento e vem lá 10, 12 obsessor, que boa coisa você nunca foi. Vocês concordam comigo? Porque se os obsessores nos perseguem com esse ódio tão grande, é porque eles têm motivo para fazer isso, né? E isso, inclusive, consolida, endossa o que eu disse agora há pouco, da onde nós viemos, o tanto que nós somos ainda trevas, etc. e tal, né? Próximo. O compromisso foi assumido e desertar seria imenso prejuízo. Todo mundo assumiu o compromisso. E a deserção é um problema. Aguinaldo, todo mundo, eu não vou dizer todo mundo, de novo eu vou nos 99%. Daquelas pessoas que estão aqui assumiram um compromisso. E você desertar, você perder uma oportunidade, você deixar a encarnação passar batido, assim, é prejuízo. É um prejuízo imenso, grande demais. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Você pega assim, olha só, eu já citei ela agora há pouco, vou citar de novo. Você pega a Dona Necir, podia citar qualquer outra médium, mas vamos citar a Dona Necir pela idade dela, pela dificuldade dela e tudo mais. Ela poderia, se quisesse, há 5, 6, 7 anos atrás, dizer assim, eu fui espírita a vida inteira, eu já estou cansada, tenho minha família, meu marido já morreu, eu não tenho uma boa saúde, eu vou no centro de vez em quando assistir palestra, eu cumpri com a minha obrigação. Não poderia? Poderia. Aí você pega o quanto ela colabora como médium, e todo mundo ajuda, não só ela. Estou citando ela assim para dar um exemplo de uma pessoa mais de idade. O quanto ela vem fazendo nesses últimos anos, e o quanto isso está servindo para a evolução dela. O quanto ela está fazendo, às vezes, muito mais que um jovem, que está cheio de saúde, com 30, 35 anos. Que está cozido na preguiça. Porque os jovens de hoje, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Está tudo morto na preguiça. Né? Você fala assim, arruma isso aqui. Depois eu arrumo. Depois do quê? Depois, espera o quê? Não tem nada para fazer. E as pessoas estão, né? Então você veja, olha o quanto isso amplia as possibilidades espirituais do espírito. O quanto isso, e eu estou falando de uma pessoa que teria uma justificativa para parar de trabalhar. Pela idade que tem,
teria justificativa. Imagine nós, que não temos a cidade, que não temos nenhum problema grave de saúde, que não temos nenhuma limitação, que temos como chegar no centro, que seja de carro, de bicicleta, de carona, seja o que for, a gente consegue chegar. Olha quanto prejuízo a gente pode ocasionar para nós se houver essa deserção. Quantas pessoas que você poderia ajudar e que você estaria deixando de ajudar. Então, quando ficar desmotivado, quando ficar sem vontade, lembre-se disso. Mais uma. Essa é básica, né? Os espíritos contam conosco. Os espíritos contam conosco. E às vezes a gente não corresponde à expectativa. Eles têm que contar. Eles têm que contar. Eu sei, por exemplo, que para os médios não é fácil de terça-feira. Não é toda terça-feira que a gente está bem. Não é toda terça-feira que a gente está no pique. E tipo assim, com todo respeito, o Dr. Carlos não quer nem saber. Puxa aqui, incorpora aqui, e vai, pode incorporar, e puxa aqui, e não dá tempo nem de sair da sala, não dá tempo nem a pessoa entrar. A mulher diz incorpora, ele já está falando, pode ir na maca número 1, né? Pode ir na maca número 2, né? E a hora que a pessoa entrar, a última maca, ontem ele falou para uma média assim, vai na última maca, aí a média olhou, não tinha ninguém. Ele disse, não, quando a pessoa entrar, é para a senhora ir da última maca, ela não entrou ainda, e é para concentrar no emocional, né? Quer dizer... E assim, não dá refresco. Mas por quê? Ele sabe das dificuldades de todos os médicos, todos os trabalhadores, mas ali é preciso. Ali é a dinâmica do trabalho. Não dá para ficar, será que dá? Será que você consegue? Você quer tentar? Não, descansa um pouquinho. Não dá. O trabalho está fluindo, a coisa vai acontecer. Então assim, e se não tiver os médicos? Bom, se não tiver, aí você reduz as possibilidades do trabalho. E se não tiver o doutrinador? Você reduz as possibilidades do trabalho, como às vezes acontece em muitas atividades, que a gente tem pouca gente, pouco trabalhador, pouco médico, mas a gente está ali. Então assim, os espíritos contam com a gente. A expectativa que eles criam é que a gente vai fazer. E assim, e aí é meio vergonhoso, né? É meio vergonhoso, porque a gente parece criança. A gente vai, mas tem que dar uma ajudinha aqui. A gente vai, mas eu vou ter que deitar na maca. A gente vai, não, mas não pede muito não. A gente vai, mas não é sempre, né? Então, assim, a gente tem que... 9. Vou correr um pouquinho para dar tempo de terminar. Por gratidão. Por gratidão. Esse item já matava a charada. Nem precisava citar os outros. Por que eu não devo desmotivar? Por que eu não devo ter preguiça? Por que eu tenho que servir com alegria? Gratidão. Pelos que eles já fizeram por você, pelo que eles fizeram para os seus familiares. Muita coisa a gente fica sabendo, tantas outras coisas a gente não fica sabendo. Gratidão a tudo que a gente já recebeu. E assim, agora eu estou falando da casa Caminho de Damasco. Gratidão a todos os benefícios, os mais variados possíveis que nós já recebemos aqui dentro. Só por gratidão, a gente já trabalhava o resto da vida, sem reclamar. Sem reclamar. Tem mais, não acabou ainda. Pela quantidade de informações que temos, fazer o melhor é o único caminho. O tanto que a gente estuda, aqui de quarta-feira, bom, com tanto de informação que a gente tem, eu tenho que fazer o meu melhor, porque o tanto de coisa que eu sei, eu vou para onde? Eu vou alegar o quê? Por exemplo, diga assim, eu vou dar uma parada no trabalho, eu vou dar uma desacelerada, né? Não é que eu vou abandonar, assim, mas eu vou só de sexta-feira, ou eu vou só de quarta-feira, ou senão eu vou acompanhar só o canal de domingo. Rapaz, você pode fazer isso, você fala o que você quiser. Agora, qual é o argumento que você vai usar? Sabendo de tudo isso que a gente sabe, de tudo isso que foi dito hoje, pega o estudo de hoje, que a reflexão era para o grupo, você vai usar o que como argumento? Que você está cansado? Que os espíritos não te ajudam o quanto você acha que você merece? Que jeito que você vai usar esse argumento? Tem jeito de usar, né? Então só se a gente fingir de conta que não tem consciência e ir encostando o serviço. E aí para a gente terminar, os dois últimos... Pifou, né? Pifou. Não, mas está terminando já. Está terminando, vou ficar só com o outro aqui. Já estou acabando. Os dois últimos. O resultado do trabalho bem feito
compensa qualquer dificuldade, não é? Eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu dizia isso. Às vezes, não é fácil trabalhar em grupo. Eu já disse isso aqui. Não é fácil você conviver. Você tem os melindres, às vezes você tem um trabalhador que é mais grosso com você, às vezes você está no grupo do almoço, acontece uma coisa desagradável, aí você sente assim que o pessoal faz uma coisa que não devia fazer, aí você começa a ter os atritos, você começa a desanimar, pô, fui lá, fulano foi grosso comigo, quem está coordenando o meu grupo parece que não gosta de mim, fica umas coisas ruins. Aí quando você vem, por exemplo, num trabalho como o de ontem, ali compensa tudo. Ali você esquece qualquer melindre, ali você esquece qualquer rusga, a quantia de gente, o movimento das pessoas, o atendimento que é feito. Então assim, compensa. Quando você termina um trabalho bem feito, a gente sabe disso. Eu passo por isso em grau máximo, mas eu sei que vocês também passam. Quando a gente diz assim, pessoal, agora a gente vai ouvir mais 2 músicas, e em seguida nós vamos ter a mensagem dos benfeitores para encerrar o Impamed. Que alívio. Ai, deu certo. Mais um. Porque assim, o primeiro dia, a sexta-feira, o sábado, rapaz, é tanta coisa que pode dar errado. E às vezes são coisas que podem dar errado que não é culpa nossa. Você tem um problema no som, você tem um problema no microfone. Por exemplo, aqui, o microfone parou de funcionar. Tudo bem, o salão é pequeno. E se o som para de funcionar no meio do Impamed? Como é que você vai ouvir? Tem jeito, para. E se cabe energia? E se não tem lá um negócio para resolver o problema? Como é que faz? E se um orador na hora H não pode vir no evento? Como é que você faz? Então assim, a hora que você encerra o Impamed, você está indo para o almoço, rapaz, é um alívio, é um misto de alegria e de alívio por ter dado tudo certo, que compensa qualquer possível sofrimento que a gente passou antes. E por último, todos sabemos, todos que sabemos, não queremos reencarnar em piores condições que hoje, não é assim? Ninguém está querendo voltar aqui numa próxima encarnação sem uma perna, sem um braço, com uma doença grave, né? Por quê? Porque podia aplicar passe, não aplicou, né? Tinha inteligência para fazer o bem, não fez, aí vai voltar meio lelé da cuca, né? Numa condição com limites físicos. Ninguém quer isso. Todo mundo concorda? Ninguém quer isso. Encarnação difícil basta essa, né? Encarnação difícil basta essa. A gente não quer outra. Bom, se a gente não quer outra, está aí uma excelente motivação para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar fazendo, sem desanimar. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei que às vezes tem fases que a gente cansa um pouco mais, pelos nossos problemas pessoais, como eu disse aqui, as nossas lutas íntimas, que muitas vezes ninguém sabe, né? Os nossos problemas familiares, assim, a gente dá uma baqueada, isso acontece com todo mundo, a gente dá uma respirada e a gente diz assim, porra, eu acho que não vai dar, eu acho que não vai dar, mas assim, aí a hora que vinha essa ideia, você lembra de tudo isso que nós falamos hoje, você dá outra respirada, você diz, não, dá sim. Deu até agora, dá, a gente consegue. E aí você consegue, você continua, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as limitações. É assim que deve ser. Tá certo? Bem entendido? Bem registrado? Muito bem. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos e até o nosso próximo estudo. Valeu!